Você tá rolando o feed, do nada, sente aquele aperto no peito. Uma viagem perfeita, uma promoção no trabalho, um corpo escultural. Parece que a vida de todo mundo é um espetáculo. E a sua? Bem, a sua é só normal. Essa sensação tem nome. É a tirania da comparação. E ela tá roubando a sua felicidade. Um post de cada vez. Você sente essa pressão para estar sempre online, buscando validação em curtidas e comentários, e isso só te afasta da sua paz. A cada foto de sucesso, a cada anúncio de conquista, uma vozinha interna sussurra que você está ficando para trás. Essa é a voz da ansiedade, alimentada por uma vitrine de vidas perfeitamente editadas. A comparação nas redes sociais é uma batalha que muitos de nós travamos em silêncio, um ciclo vicioso que nos deixa esgotados, sentindo que nunca somos bons o bastante. Mas e se eu te dissesse que a cura para isso foi descoberta há mais de 2000 anos, por filósofos que lidavam com imperadores tiranos, doenças e exílios, gente que tinha problemas um pouquinho maiores que um feed de Instagram? Essa arma é o estoicismo. E neste vídeo eu não vou ficar só na teoria. Vou te entregar 5 exercícios estoicos práticos, ferramentas mentais que você pode usar para quebrar este ciclo de ansiedade e pegar o controle da sua felicidade de volta. O primeiro é tão simples e poderoso que você pode aplicar ainda hoje, no exato segundo em que sentir aquela pontada de comparação de novo. Antes da gente mergulhar nisso, quero que você faça um pacto. Não comigo, não com o canal, mas com a sua própria paz de espírito. Escreva agora mesmo aqui nos comentários. Hoje controlo minha mente. Sou estoico. Pense nisso como uma declaração de intenção. É o seu primeiro passo para retomar o poder que as redes sociais, sem você perceber, te tiraram. Vai lá, faz isso agora. Eu espero. Para desarmar uma armadilha, a gente precisa primeiro entender como ela funciona. A dor da comparação nas redes sociais não é culpa sua. É só o resultado de a gente focar a nossa atenção no lugar errado. O estoicismo é construído sobre uma ideia fundamental: a diferença clara entre o que podemos controlar e o que não podemos. O filósofo estoico Epícteto, que nasceu escravo e se tornou um dos pensadores mais influentes de Roma, resumiu isso de um jeito genial. Ele ensinou que dentro do nosso controle estão nossos pensamentos, nossos julgamentos e nossas ações. E fora do nosso controle, basicamente, todo o resto: a opinião dos outros, a saúde, a grana, a reputação e, claro, a vida que os outros exibem nas redes sociais. As redes sociais são uma galeria de coisas fora do seu controle. Elas são uma versão distorcida e super selecionada da realidade, um carrossel infinito dos melhores momentos dos outros. Ninguém posta uma foto da sua crise de ansiedade às 3 da manhã, da briga que teve com a família ou da frustração de um projeto que deu errado. O que a gente vê é uma fantasia. E quando você se compara com essa fantasia, você está entrando numa luta que não dá para vencer, porque está medindo o seu normal de todo dia contra o extraordinário editado de outra pessoa. O estoicismo nos ensina que a felicidade de verdade vem de dentro, de buscar a virtude, sabedoria, coragem, justiça e moderação. Ela não está em fatores externos como a aprovação dos outros ou o número de seguidores. Portanto, cada momento que você passa desejando a vida de outra pessoa no Instagram é um momento em que você entrega o seu poder e a sua paz para algo que nunca vai poder controlar. A comparação dói porque ela é um exercício de impotência que a gente se impõe. É tipo brigar com a chuva porque ela está caindo. É uma perda de tempo e de paz de espírito. A solução estoica não é ignorar o mundo, mas sim mudar o foco. E é exatamente isso que os nossos exercícios vão fazer. Então, vamos para a prática. Nosso primeiro e mais importante exercício é a ferramenta que Epícteto nos deu e que é a base de toda a paz mental: a dicotomia do controle. Como a gente viu, é sobre separar o que podemos controlar do que não podemos. Parece simples, mas aplicar isso de forma consciente é transformador, especialmente no campo de batalha das redes sociais. Funciona assim: da próxima vez que você estiver rolando o feed e sentir aquela pontada de inveja ou ansiedade ao ver um post, seja uma promoção, uma viagem, um relacionamento, pare.
respire fundo e faça a si mesmo uma pergunta brutalmente honesta. Isso está sob o meu controle? Vamos a um exemplo prático. Você vê um ex-colega anunciando que virou diretor na empresa dele. Sua primeira reação, case no piloto automático, é aquele pensamento: ele conseguiu e eu não, tô ficando para trás. Essa é a dor da comparação. Agora, aplique a dicotomia do controle. Pergunte-se: a carreira dele está sob o meu controle? Não. As decisões da empresa dele estão sob o meu controle? Não. O algoritmo que me mostrou esse post está sob o meu controle? Não. O número de pessoas dando parabéns está sob o meu controle? Não. Só de reconhecer isso, você já desarma a emoção negativa na fonte. A frustração vem da tentativa de controlar o incontrolável. Agora, vire a moeda. Pergunte-se: o que está sob o meu controle aqui e agora? A resposta é surpreendentemente poderosa. A minha reação a este post está sob o meu controle. O meu julgamento sobre o meu próprio progresso está sob o meu controle. A minha decisão de fechar o aplicativo e focar no meu trabalho está sob o meu controle. O meu plano para minha carreira, os cursos que posso fazer, as minhas competências, a minha dedicação, isso sim está sob o meu controle. Esse exercício te tira da posição de vítima e te coloca como o protagonista da sua própria vida. A dor não vem do sucesso do outro, vem do seu julgamento de que o sucesso dele diminui o seu. Use a frase "isso depende de mim" como um mantra. Cada vez que você repete isso, você recupera um pouco da sua soberania mental. Não é sobre não ter ambição, é sobre focar nas suas próprias metas. Sua meta não é ter a vida de fulano, é ser a melhor versão de mim mesmo hoje, com o que eu tenho em mãos. Isso, e apenas isso, está sob o seu poder. Se a dicotomia do controle é o nosso mapa, o nosso segundo exercício, prosek, é a bússola. Prosek é a palavra grega para atenção vigilante, para ter consciência dos seus pensamentos no momento presente. Hoje, com tanta notificação apitando, a gente vive no piloto automático. Rola o feed sem nem pensar, absorvendo um monte de coisa que envenena a mente. O estoicismo nos chama para acordar. O exercício da prosek é transformar o ato de usar as redes sociais de um consumo passivo para uma prática de atenção plena. É como acender a luz num quarto escuro. De repente, você enxerga o que realmente está ali. O passo a passo é este. Antes de abrir o Instagram, o Facebook ou o TikTok, faça uma pausa de 3 segundos. Diga a si mesmo: ok, estou entrando num campo minado de gatilhos. Minha missão? Proteger minha paz. Essa pequena preparação já muda sua postura mental. Enquanto você rola o feed, seja um observador curioso da sua própria mente. Quando sentir a menor pontada de inveja ou ansiedade por causa de um post, pause. Não se julgue por sentir isso, apenas observe. E então, como um detetive, investigue sua mente. Pergunte-se: que emoção é essa? Dê um nome. Isso é inveja. Isso é ansiedade. Só de nomear, você já cria uma distância e diminui o poder dela sobre você. Qual julgamento está por trás dessa emoção? A emoção veio de um julgamento que você fez. Me vês? A vida dele é perfeita e a minha não. Ou, eu já deveria estar mais longe na vida com a minha idade. Esse julgamento é verdadeiro, justo e último? Analise com frieza. A vida dele é realmente perfeita? Você tem todas as informações para dizer isso? Provavelmente não. Essa ideia de onde você deveria estar é baseada na realidade ou numa expectativa irreal. Pensar assim te ajuda em alguma coisa ou só te paralisa e rouba sua alegria? É como Epícteto dizia: o que nos perturba não são as coisas, mas o que a gente pensa sobre as coisas. A prosek é a prática de interceptar esses julgamentos antes que eles virem emoções destrutivas. Para fortalecer essa prática, use uma frase âncora durante o dia. Lembre-se de si mesmo. É um chamado para voltar para sua fortaleza interna, para sua mente racional e não se deixar levar pelas impressões externas. Praticando a atenção vigilante, você deixa de ser uma folha ao vento e se torna árvore, com raízes firmes na sua própria consciência. Nossos hábitos mentais, principalmente os ruins como a comparação, ficam fortes porque os repetimos sem perceber. Para quebrá-los, precisamos de uma revisão diária.
É aí que entra nosso terceiro exercício, o exame de consciência diário, uma prática recomendada por filósofos como Sêneca. Pensa nisso como seu fechamento de caixa diário da sabedoria. O exercício é simples. No final do dia, antes de dormir, reserve 10 minutos. Longe das telas, pegue um caderno ou apenas sente-se em silêncio e faça 3 perguntas sobre o seu dia. As perguntas, inspiradas em Sêneca, são: onde eu falhei hoje? Em que momento a comparação ou a ansiedade me roubaram a paz? Seja específico. Não diga apenas nas redes sociais. Lembre do post exato, do sentimento. Senti inveja quando vi a foto da viagem do meu amigo. Me senti inadequado com o corpo daquela influencer. Reconhecer o gatilho é o primeiro passo para desarmá-lo. O que eu fiz de bom? Como eu reagi? Avalie sua resposta. Eu usei a razão? Apliquei a dicotomia do controlo e fechei o aplicativo? Ou eu me deixei levar pela emoção? Passei 20 minutos stalkeando o perfil e acabei me sentindo pior. E reconheça as vitórias também. Senti a pontada da comparação, mas lembrei da prosoquê. Observei o pensamento e o deixei ir. Isso foi uma vitória. Como posso ser mais sábio amanhã? Essa é a pergunta mais importante. Isso aqui não é para se culpar, é para treinar. Se você fosse um atleta revendo a gravação de um jogo, você procuraria erros para não cometê-los de novo. Faça o mesmo com a sua mente. Amanhã, se ouvir um post parecido, vou lembrar na hora que a vida dele não é da minha conta e focar na minha gratidão. Essa prática diária te tira do modo reativo e te coloca no modo proativo. Você começa a ver padrões, aprende quais são seus gatilhos e fortalece sua capacidade de responder com a razão, em vez de reagir com a emoção. Lembre-se da frase que deve guiar esta jornada. A única comparação válida é com quem eu era ontem. O exame diário é a ferramenta que te permite fazer essa comparação de forma honesta e construtiva. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Cada dia que você aprende um pouco mais sobre sua mente e age com um pouco mais de sabedoria, é um dia em que você venceu. A comparação se alimenta daquela sensação de que está faltando alguma coisa na nossa vida. Ela nos convence que nossa vida é incompleta. Nosso quarto exercício ataca essa raiz venenosa usando uma combinação poderosa: a premeditação malorum, a premeditação dos males e a prática da gratidão. A gente pode adaptar a ideia da premeditação malorum de um jeito genial para combater a inveja. Em vez de imaginar perder algo no futuro, vamos usá-la para valorizar o que já temos agora. Funciona assim. No momento exato em que a inveja surgir por causa de um post, faça esta manobra mental. Vamos usar o exemplo da viagem. Você vê a foto de alguém numa praia paradisíaca e pensa: eu queria estar lá. Minha vida é tão sem graça. Agora ative o exercício. Feche os olhos por um segundo e visualize sua vida sem as coisas que você já considera garantidas. E se você perdesse sua casa? E se perdesse sua saúde? A capacidade de andar ou de enxergar? E se perdesse aquela pessoa querida cujo apoio você nem sempre nota? E se perdesse seu trabalho, sua fonte de sustento? O imperador filósofo Marco Aurélio escreveu em seu diário pessoal: observe o que você tem, as coisas que mais valoriza, e pense o quanto você desejaria se não as tivesse. O exercício faz exatamente isso. Isso não é pessimismo, pelo contrário, isso gera uma onda gigante de gratidão. A comparação foca no que os outros têm. A gratidão foca no que você já tem. É impossível sentir inveja e gratidão ao mesmo tempo. São estados mentais que se anulam. Ao praticar essa visualização, você muda o foco da carência para a abundância. A praia distante perde o brilho quando comparada ao calor da sua casa, a sua saúde ou a presença de um amigo. A gratidão é o antídoto mais potente para o veneno da comparação. Ela te ancora na realidade da sua própria vida e revela a riqueza que você já possui. Faça disso um hábito. Quando a inveja bater, não lute contra ela. Substitua. Faça uma lista mental rápida de 3 coisas pelas quais você é grato naquele exato momento. Pode ser o café que você está bebendo, o fato de estar respirando sem dificuldade ou a chance de aprender algo novo.
Essa prática, com o tempo, vai reconfigurar seu cérebro para ver sua própria vida não como uma falta, mas como uma fortuna. E aí, tá fazendo sentido? Se uma luzinha de paz e controle já está acendendo aí dentro, então ajude a espalhar essa mensagem. Clica no botão de gostei aqui embaixo. Esse simples clique avisa o algoritmo que esse conteúdo é valioso e que mais pessoas precisam vê-lo. E se você conhece alguém que está travando essa mesma batalha silenciosa, compartilhe este vídeo. Você não vai estar apenas compartilhando um vídeo, mas uma ferramenta para a paz interior. Nosso último exercício é sobre agir e tão importante quanto saber a hora de não agir. Ele combina a escolha de uma virtude para praticar com a poderosa disciplina do silêncio estoico. Primeiro, a escolha da virtude. Para os estoicos, o objetivo da vida é viver de acordo com a virtude. Uma das 4 principais é a temperança, ou autodisciplina, que é super útil na nossa luta contra a comparação. O exercício é este. Dedique uma semana para focar na prática da temperança no seu uso das redes sociais. Declare para si mesmo: esta semana, meu foco é a temperança. Na prática, isso significa moderação no tempo. Defina limites claros para o seu tempo de tela e cumpra. Use o alarme do celular 20 minutos por dia para redes sociais. Quando o alarme tocar, feche o app, sem desculpas. Moderação no consumo. Seja intencional sobre quem você segue. Faça uma limpeza estoica no seu feed. Dê um follow ou silencie contas que sempre te fazem sentir mal. Você está protegendo sua mente como um guarda protege uma fortaleza. A segunda parte do exercício é o silêncio. Epicteto ensinava que muitas vezes a resposta mais forte e sábia é o silêncio. No mundo online, a gente se sente pressionado a reagir a tudo, a um comentário, a um post que nos irrita. O silêncio estoico é o ato consciente de segurar sua reação. Quando vir um post que te provoca, que te puxa para a arena da comparação ou da raiva, pratique o silêncio. Lembre-se, sua paz vale muito mais do que ganhar uma discussão boba ou lacrar num comentário. Silêncio não é fraqueza, é uma demonstração de imenso autocontrole. É reconhecer que sua energia é preciosa e que você não vai desperdiçá-la em batalhas inúteis na tela de um celular. Use esta frase de Marco Aurélio como um escudo. Não vou deixar que o que não importa para mim roube a minha paz. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, cada vez que você escolhe a moderação em vez do excesso, você está afirmando o seu domínio sobre si mesmo. Você está vivendo como um estoico no século XXI. E assim, a gente fecha nosso kit de primeiros socorros estoico contra a comparação. Vimos que a solução não é deletar os aplicativos, mas sim blindar a nossa mente. Aprendemos a focar no que controlamos, a observar nossos pensamentos, a aprender com nossos erros, a cultivar a gratidão e a praticar a disciplina e o silêncio. Estoicismo não é sobre reprimir emoções ou virar uma pessoa fria. É o oposto. É sobre entender nossas emoções tão bem que elas param de nos controlar. É sobre usar nossa razão para navegar o caos da vida moderna e encontrar a paz. A felicidade, como os estoicos nos ensinaram, não é algo que se acha no feed de outra pessoa, é algo que se constrói, dia após dia, pensamento após pensamento, dentro da fortaleza da nossa própria mente. Como disse o grande imperador estoico Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A mudança não acontece do dia para a noite, é um treino diário. Vão ter dias que você vai escorregar, e tudo bem. O importante é se levantar, lembrar destes princípios e tentar de novo. Se você chegou até aqui, o estoico em você já despertou. O desejo pela paz e pelo autocontrole já está aí. Para continuar alimentando essa chama, inscreva-se no canal Disciplina Invisível para mais ferramentas de filosofia prática para a vida moderna. E por último, lembre-se do seu pacto. Role a página para baixo e encontre o seu próprio comentário, a sua declaração. Hoje controlo minha mente, sou estoico. Leia-o em voz alta, que essa não seja apenas uma frase que você escreveu, mas a verdade que você escolhe viver a partir de hoje. Obrigado por me acompanhar. Até a próxima.